profeta Aías. Se você se lembra bem, o profeta Aías é da escola de Samuel. Então você pensa bem, esses homens escolheram esses dois homens, eles criaram a doutrina, e você acha que Deus não está nisso? Então Deus errou? É o que a gente vê, irmão. Tem, por exemplo, um dos meus mestres de teologia, o apóstolo Miguel Ângelo, ele, vocês não sabem, gente, a igreja que eu fui consagrado a pastor, Igreja Cruzada, Missionário Deus é Fiel, era uma igreja, não sei hoje, mas era calvinista, ou seja, acreditava numa eleição, igual os presbiterianos, uma coisa assim, Deus amou alguns, não amou todos, e guardava o sábado, entendeu? As irmãs lá, era uma cultura diferente da nossa. Então, eu era ferrenho guardador do sábado, eu acreditava que o livre-arbítrio era um engano de Satanás. Por exemplo, os nossos mestres ensinavam, ó, você está iludido com isso, não existe livre-arbítrio. E eu era um teólogo forte para defender isso. Então, com o tempo, eu descobri que o homem coopera, sim, com a salvação dele. Que Deus não vai salvar ninguém na marra. É igual no casamento. Se um não quer, dois não casam. Não é isso? Então, entenda bem, irmão, Zacarias é esse tipo de pessoa. Ele, se ele nascesse hoje, por exemplo, católico, morreria católico. Se ele nascesse da Assembleia, morreria na Assembleia. Agora, irmão, a gente tem que ler a Bíblia. É um dos porquês que houve a reforma protestante. Por quê? Reforma é o quê? Está aqui um pedaço quebrado, vamos reformar. Então existia muitas coisas erradas. Por exemplo, para você tirar uma pessoa do purgatório, você tinha que pagar um documento chamado indulgência. Gente, a salvação é pela graça, mediante a fé. Eu já preguei isso para vocês. Então o que acontece? Zacarias é esse tipo de pessoa, ele não quer mexer no RI da igreja. E é uma tolice muito grande, gente. Nós temos que mudar a coisa assim. Porque Deus, ele te deu a mente para você estudar. Então tem coisas erradas às vezes. Por exemplo, na Assembleia de Deus, o obreiro, ele não pode conversar com uma prostituta ali fora, mesmo que ele tenha 2 ou 3 pessoas, entendeu? Por exemplo, o pastor lá da igreja, ele fala, não entra dentro da casa se o marido não tiver. Eu já entrei tantas vezes, nunca deu nada. O marido da mulher chegou e não deu nada. Porta toda aberta, eu conversando sobre as coisas de Deus. Uma vez eu estava com uma mulher nova, ela fumando, eu conversando, eu pregando, evangelizando. Entendeu? A nossa igreja até liberou uma cesta básica para ela. Então, o que acontece, irmão? A Assembleia de Deus ia me botar de banca ali não sei quantos anos. Entendeu? Então, tem muita coisa dentro dos regulamentos da Assembleia de Deus que muitas vezes não ia bater com a Bíblia. Entendeu? Por exemplo, a igreja que eu tenho formação bíblica, ela não crê na Trindade. Por exemplo, o Espírito Santo, ele não pode ser uma terceira pessoa, porque não tem nome do Espírito Santo na Bíblia. Se você vê que o Espírito Santo é Deus, sim, mas é o próprio Deus. É como se eu falasse, o pastor é homem. Então, a existência dele é homem, ele não é um animal, ele não é um banco, ele não é um pedaço de ferro. Então, Deus é espírito. Foi por isso que Jesus falou, Deus é espírito. Ele não é um espírito ou outro espírito. Então, o Espírito Santo é a natureza santa de Deus. Então, muita gente acredita em 3 pessoas e uma divindade. Não existe isso. O que tem o Pai maior que o Filho, Espírito Santo é o próprio Deus. Por exemplo, Paulo, quando escreve 2 Coríntios 3, versículo de número 17, ele diz que o Senhor, Jesus, é o Espírito. Então, se eu falo, o pastor, o pastor aí é o pastor da igreja, né? Eu esqueci o nome do senhor. Pedro é o pastor. Então, como é que é? Onde que eu posso falar? 2 Coríntios 3,17. Depois você lê. O Senhor, aquele ali é Jesus, é o Espírito. Então, se Jesus é o Espírito Santo e o Pai é o Espírito Santo, quantos Espíritos Santo tem? Só tem um, porque Espírito é a natureza de Deus. Santo, igual você vê na Bíblia, o Espírito de Jeová. Quantos Espíritos tem então? O Espírito Santo é a natureza de Deus. Então não existe uma terceira pessoa, senão o Espírito Santo teria que ter nome. Por exemplo, o diabo é um espírito maligno e tem nome. Os anjos são espírito e tem nome. Cachorro tem nome, né? Ser humano tem nome, porque o Espírito Santo não tem nome. Então entenda bem, Espírito Santo é o próprio Deus, é a natureza dele. Se você olhasse o céu agora, tem um Deus só em espírito. É como o Senhor que está em carne, entendeu? Carne e osso. Então Deus é espírito, é o tipo de existência. Então entenda bem, muita gente acredita nisso. Agora é o seguinte, gente, o que ele tem de igual aos outros? Eu falei das distinções. O que ele tem de igual? Ele segue a mesma cultura dos ancestrais dele, então ele com certeza é um homem materialista e idólatra.
E outra coisa, gente, de acordo com Amós 7, versículo 9, Deus disse pelo profeta Amós que iria destruir a casa de Jeroboão. Depois vocês leem na sua casa. A casa de Jeroboão, irmão, representaria o seu sucessor, Zacarias. Ou seja, no tempo de Zacarias, ia acabar a dinastia de Jeroboão. E outra coisa, ele nunca parou para pensar. Deus levantou meu avô, mas só até a quarta dinastia. Ele devia pensar, rapaz, eu já estou na quarta dinastia. Então quer dizer que depois de mim não vai ter mais ninguém. Ou eu não vou gerar filhos, ou vão me matar. Então o mundo hoje, ele não presta atenção no que a Bíblia fala. É engraçado, Marcília, a senhora lá em Campo Grande, 10